Você se lembra de sua inocente juventude? Andar de bicicleta na rua, pular o muro do vizinho e brincar no balanço na pracinha. Este caso de assassinato de duas adolescentes que foram mortas enquanto aproveitavam um belo dia de sol vai fazer você desejar que toda inocência continue imaculada. Em 13 de fevereiro de 2017, uma tragédia se desenrolou. Uma garota de 13 anos chamada Abigail Abby Williams se encontrou com sua amiga Libby German, de 14 anos. A dupla planejava passar um tempo na ponte Monongahela sobre Deer Creek. No entanto, a área florestal na remota municipalidade de Deer Creek era um terreno fértil desconhecido para comportamentos mais sinistros do que as meninas estavam cientes. Chega mais, meu povo, hoje é sexta-feira e hoje eu trouxe mais um caso bem triste aqui para vocês, com um final que eu não sei se vai agradar a todos, mas vale a pena ver. Isso eu posso te garantir. Então já fica aqui conosco e durante o vídeo já vai comentando o que está achando da história, aproveita e já deixa o like aqui. Agora nós vamos ao caso. Na segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017, as escolas em Delphi tiveram um dia de folga. Era um dia excepcionalmente quente para a estação, então as adolescentes Abby e Libby decidiram fazer algo divertido com seu tempo. Um familiar deixou as duas no trilho perto da ponte Monongahela para que elas tirassem algumas fotos, planejando buscá-las algumas horas depois. Mas quando chegou a hora das meninas irem para casa, não estavam em lugar nenhum. Quando a família tentou ligar para Libby, descobriram que o telefone dela não estava atendendo e as chamadas iam direto para o correio de voz. Depois de tentarem várias vezes contato, o pânico começou a aumentar. A família se reuniu para procurar as meninas, mas quando seus esforços se revelaram infrutíferos, eles entraram em contato com a polícia. No início, o departamento do xerife acalmou os pais, dizendo que as meninas apareceriam em breve. Elas poderiam ter se perdido e talvez estivessem tendo alguma dificuldade para encontrar o caminho de casa. O plano era fazer as buscas e diminuir o tempo que as meninas passariam tentando se encontrar. Ao longo da noite, dezenas de voluntários chegaram para ajudar na busca. No entanto, a busca não traria resultado naquela noite. No início, a busca começou no local onde as meninas foram deixadas. Depois de procurar um pouco mais a fundo, uma foto foi descoberta nas redes sociais de Libby. Ela tirou uma foto de sua amiga caminhando ao longo da ponte e a compartilhou online. Usando o fundo da fotografia como uma pista, a área das buscas foi reduzida. Depois de horas sem nenhum sinal das garotas, todos os envolvidos na busca ficaram cada vez mais preocupados. O sol se pôs e amigos e familiares continuaram a busca até meia-noite. Apenas na manhã seguinte, uma descoberta chocante ocorreria. Os pais de Abby e Libby foram para a cama naquela noite sem saber o que havia acontecido com as suas filhas. Na manhã seguinte, no dia 14 de fevereiro de 2017, a busca foi retomada e o local da busca foi ampliado e voluntários se aventuraram além dos trilhos da ferrovia abandonados, por uma área arborizada que ficava abaixo da ponte. Não muito depois da busca se estender ao longo do córrego de Creek, uma das equipes de busca descobriu uma cena horrível. Toda esperança de encontrar as meninas vivas foi destruída quando os corpos de Abby e Libby foram encontrados. Apenas 1 quilômetro do ponto inicial em que as meninas foram deixadas no dia anterior. Todos estavam em choque e a atenção estava voltada para o assassinato das duas garotas e a captura do assassino. Mas nenhum detalhe descrevendo como as garotas foram encontradas ou a causa da morte foi divulgado. Na época, o sargento da polícia do estado de Indiana, Kim Riley, disse: "Não posso dizer que não haja uma ameaça para a comunidade. Ainda não capturamos a pessoa. A pessoa ainda está na comunidade? Não sabemos." Tudo que a polícia teve para trabalhar e pegar o assassino foram algumas evidências-chave. A polícia manteve as informações do assassinato fora do olhar do público. Até hoje, as evidências e os detalhes compartilhados com o público foram mínimos,
No entanto, há uma evidência-chave que desempenhou um papel importante na investigação do assassinato e encorajou a comunidade a compartilhar qualquer pista. Um vídeo feito por Libby, que se acreditava ter ocorrido momentos antes de sua morte, foi uma prova crítica. O contexto completo do vídeo nunca foi divulgado, mas o clipe que foi compartilhado provou ser muito importante. Na verdade, Libby já foi chamada de heroína por ter tido a inteligência de gravar naquele momento. Mesmo o vídeo inacessível ao público, os investigadores contam que acreditam que a gravação foi feita durante uma suspeita de atividade criminosa. Nesse vídeo, os investigadores foram capazes de extrair 2 imagens pixelizadas de um homem suspeito do vídeo. Uma parte da gravação foi compartilhada com o público na esperança de trazer alguma pista. O clipe inclui um homem caminhando e um arquivo de áudio com o mesmo dizendo a frase "descendo a colina". Os investigadores também tiveram a sorte de falar com uma testemunha em potencial que ajudou a criar um retrato falado do suspeito em potencial. Quanto mais o caso era estudado, mais forte se tornava a crença de que o assassino era um morador de Delphi e alguém familiarizado com a área. A polícia decidiu que o melhor a fazer era compartilhar as imagens captadas do telefone de Libby. E em 15 de fevereiro, um dia após as meninas serem encontradas sem vida, essas fotos circularam entre o público na esperança de que alguém trouxesse informações úteis. Era evidente que um homem branco vestido jeans azul, uma jaqueta azul e um moletom estava seguindo as meninas na ponte. Essas imagens estavam granuladas, obviamente, pois eram screenshots de um vídeo. Não era muito com o que se trabalhar, mas pelo menos já era um começo. O áudio do homem dizendo "descendo a colina" também foi divulgado para ver se despertava a memória de alguém que pudesse lembrar da voz e trouxesse informações sobre o assassino. 2 anos se passaram desde que Abby e Libby foram assassinadas, mas a polícia nunca parou de trabalhar no caso. Em abril de 2019, a Polícia Estadual de Indiana divulgou uma versão estendida do clipe de áudio feito momentos antes do assassinato. O arquivo atualizado dizia "vocês descendo a colina". No início, a polícia queria reduzir ao mínimo as informações compartilhadas com o público. No entanto, conforme o tempo passou e o desespero para encontrar o assassino aumentou, as autoridades começaram a compartilhar mais evidências. Na mesma coletiva de imprensa em que a Polícia Estadual de Indiana compartilhou o clipe de áudio estendido, eles também divulgaram o vídeo do cara da ponte, que foi usado para extrair as imagens. No vídeo, o suspeito é visto caminhando na ponte atrás de Abby e Libby. O Departamento de Polícia do Estado de Indiana levou 5 meses após a descoberta dos corpos para conseguir divulgar um retrato falado e a descrição do suspeito. Testemunhas que estavam na área no dia em que as meninas desapareceram puderam fazer uma descrição do homem. De acordo com as testemunhas, o suspeito era um homem branco que media cerca de 1,70 m de altura e não pesava mais que 100 quilos. Embora as fotos não mostrassem muito seu rosto, a testemunha afirma que ele tinha cabelos castanhos avermelhados e a polícia divulgou um segundo esboço corrigido do suspeito na mesma coletiva de imprensa. A princípio parece que o novo retrato do suspeito é de uma pessoa totalmente diferente. No entanto, a intenção era mostrar melhor suas características físicas. Por meio de suas investigações, a polícia acreditava que o segundo retrato falado era mais preciso, embora o suspeito seja provavelmente uma combinação dos 2 desenhos. A polícia compartilhou um apelo final na coletiva de imprensa, admitindo que acreditava que o assassino estava bem debaixo de seus narizes. O assassinato de Abby e Libby iniciou um frenesi na mídia e capturou a atenção da nação. O mistério esteve perto de ser resolvido em várias ocasiões, uma vez que suspeitos foram interrogados. Rumores e especulações aumentaram ainda mais o alvoroço. Mais de 40 mil informações sobre o crime foram recebidos e examinados pelos investigadores, entrando em um sistema do FBI chamado de pirâmide. Este processo investigativo está constantemente em ação nos bastidores e finalmente levou um suspeito que parece ser o favorito para o crime. Depois de 4 anos caçando o assassino, a polícia agora está investigando um suspeito chamado James Shadow II. O suspeito estava sendo investigado por um sequestro nas proximidades de Lafayette, no Indiana, quando a polícia descobriu uma garota desaparecida trancada em seu porão. As semelhanças entre os 2 casos o tornaram o principal suspeito dos assassinatos de Delphi. No entanto, até que o assassinato seja provado e o assassino esteja atrás das grades, a família de Abby e Libby continuam apenas esperançosas.
E é bem triste quando um caso não tem um desfecho e o assassino sai impune. Mas a verdade é que nada fica impune para sempre. Uma hora, a casa cai. E com essa história eu já me despeço, já vou deixar marcado aqui na minha agenda nosso próximo encontro, ok? Uma ótima semana a todos vocês.